E eu queria falar hoje sobre sabedoria do alto para pessoas do alto. Sabedoria do alto para pessoas do alto. Diga comigo, sabedoria do alto para pessoas do alto. Amém? Versículo 6, eu estou lendo aqui a King James atualizada. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 13 diz: sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. No versículo 15 diz: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Portanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de quem, irmãos? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, ministra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Sabedoria do alto para pessoas do alto. Relembrando um pouquinho o que já foi dito, só para a gente pegar isso como ponto de partida. A verdadeira sabedoria é divina. Tiago diz que a sabedoria, ela vem do alto, ela é pura, ou seja, a verdadeira sabedoria é divina. A verdadeira sabedoria é a própria manifestação do Deus vivo em seu Filho Jesus. E aqui Paulo, ele faz esta distinção: Deus se revelou em sua sabedoria, porque Jesus é a sabedoria de Deus. O Evangelho revela sua sabedoria. E ele está fazendo esta distinção. Não estamos falando de conhecimento humano. Não estamos falando de sabedoria dos homens. Nós estamos falando do conhecimento e da sabedoria de Deus, revelada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, toda vez que eu falar em verdadeira sabedoria, eu estou falando da sabedoria de Deus, a sabedoria que vem da onde? Do alto. Uma coisa é o conhecimento humano, a sabedoria dos homens, outra coisa é a sabedoria de Deus. E o que é esta verdadeira sabedoria? Nós citamos aqui Provérbios no capítulo 1 e no versículo 7, Provérbios 1, 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A sabedoria é temer a Deus, nós dissemos aqui. Temer a Deus é ser sábio. Temer a Deus é caminhar, não com medo de Deus, mas caminhar em comunhão com Deus. Temor a Deus é respeito reverente. É amor no sentido de uma ação para com Deus. Eu me movo na direção de Deus em carinho, em afeto e de maneira voluntária. Eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Nós temos lembrado aqui, Salmos 1 diz: bem-aventurado aquele que tem prazer, na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ou seja, não é o fato apenas de ler a Bíblia ou de meditar no texto, mas é em ter prazer, esse é o ponto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, diz o salmista. Ele diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quem sabe quando alguém te convidou: vamos no culto.
Ah, vai no culto. Podia ficar em casa. Fazendo o quê? Nada. Perdendo tempo. Vendo televisão. Mas muitas vezes a nossa alegria, ela está em outras coisas. Nosso prazer está em outras coisas. A verdadeira sabedoria é um convite. A verdadeira sabedoria é um convite para passarmos a ter prazer em Deus. Não basta andarmos com Deus, nós precisamos amá-lo. Temer a Deus é amá-lo, é ter prazer nele, nas coisas dele. E isso nós podemos aprender. Você aprende a amar a Deus, você aprende a ter prazer em Deus, você aprende a ter prazer na palavra de Deus. E o interessante é que o texto diz que os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Entenda uma coisa, quando você começa a andar com Deus, no início você precisa de disciplina. Não só no início, mas no início mais um pouco. Você precisa de disciplina. Porque você lê a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias e diz: eu não sei como é que eu vou fazer esse negócio. Eu não consigo gostar disso daqui. Mas se você se torna disciplinado, se você insiste, se você continua, se você diz: eu tenho uma aliança com Deus, eu vou até o final, você vai começar a ter prazer nas coisas de Deus. O erro talvez que nós cometemos é de achar que as coisas vão acontecer, né, de qualquer jeito, de qualquer forma, de uma maneira mágica, ou que nós não teremos dias difíceis e que nós vamos desanimar às vezes, cansar às vezes. Isso faz parte da vida de todos nós, mas nós precisamos lembrar que temos uma aliança com Deus e andar em comunhão, em amor a Deus. E tirar do nosso coração aquele peso religioso de performance. Deus está triste comigo porque essa semana eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquele outro. Assim como você está andando e amando a Deus, saiba, Ele te ama, Ele ama estar contigo, Ele ama quando você se volta para Ele, Ele ama quando você, mesmo no meio da correria do teu dia, cheio de coisas para fazer, mas em algum momento você volta a tua afeição para Ele e diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou na tua presença, eu não me esqueci de Ti, eu te amo, eu preciso de Ti. Isso agrada a Deus. Sabedoria começa por aí. Temer a Deus, de novo, não é ter medo de Deus. Eu acho que as pessoas mais infelizes são aquelas que se aproximam de Deus porque têm medo do inferno. Nunca foi por causa disso. Nós nos aproximamos de Deus por quem Ele é. Né? As pessoas do mundo dizem: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, lá vai ter festa, vai ter as capetetes lá, né? Vai ter pagode e funk, isso, vai descer o elevador e vai sair, né, as luzes vermelhas piscando. Nossa, o céu vai ser uma chatice. O que tu não sabe é que o dono do inferno é Jesus, que quando tu chegar lá, o diabo vai estar sofrendo igual, os capeta, todo mundo. Tormento, aí quando chegar lá vai dizer: não era isso daqui que eu imaginava, só que agora não tem mais volta, vai ter que ficar. E aí? As pessoas do mundo têm esse tipo de ideia. Prazer é andar com Cristo. Não tem vida melhor do que andar com Deus. Não tem aventura maior do que andar com Deus. Então, a verdadeira sabedoria começa com esse entendimento de que precisamos temer, amar a Deus, amém? A verdadeira sabedoria é entender a vontade de Deus, é compreender a vontade de Deus. Eu entendo que isso passa pelo entendimento de que nós andamos com propósito. Para mim esse é um ponto sobre a sabedoria. Quantos cristãos se movem por sentimento ainda?
Quantos cristãos ainda se movem, se fazem toda a sua movimentação de família, de profissão, do dia a dia, ainda pelos seus sentimentos e não pelo propósito de Deus? Abre uma porta de emprego, ele já sai correndo, vou ganhar mais. Tudo bem, você vai ganhar um pouco mais, mas é propósito de Deus, está dentro do propósito que Deus tem para a tua vida, está dentro daquilo que você tem construído com Deus. Você nem se importa com isso, porque sabedoria é conhecer a vontade de Deus. Todo lugar que você vai, escola que você estuda, faculdade que você estuda, ambiente de trabalho que você vai passar a conviver, tudo isso está dentro do propósito de Deus. Nós deveríamos nos mover entendendo qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, no versículo 15, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Diga aí para quem está do teu lado, ande em sabedoria. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja falto de juízo, não seja sem juízo. Procure conhecer qual é a vontade de Deus. Parte do que eu quero te falar hoje à noite é o fato de que existe um caminho bíblico para conhecermos a vontade de Deus. O texto que lemos de 2 aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, termina dizendo: nós temos a mente de Cristo. Isso aqui é tão poderoso. Nós temos a mente de Cristo. Existe um caminho bíblico para você e eu conhecermos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, que é desfrutando da sua mente. Compreender a vontade de Deus passa por buscar, acolher e obedecer. Diga comigo: buscar, acolher e obedecer. Por que eu falo de buscar? Porque receber algo não significa que você está usando o que recebeu. Eu posso te dar um relógio, mas você não gostou do relógio, e você guarda o relógio. E aí, ganhou o relógio? Ganhei. Mas você não está usando o relógio. Poxa, te dei um Apple Watch com todo carinho, mas daí tu não gostou da pulseira, deixou o relógio lá. Deus te deu a mente de Cristo, mas muitos cristãos deixam na estante e não a utilizam. Quando Jesus disse está consumado, está feito, ele disse a obra está pronta. Mas quantos são aqueles que desfrutam desta obra? Quantos são aqueles que se levantam e pegam e utilizam e usam daquilo que Jesus conquistou? Nós precisamos entender que ter acesso não significa estar utilizando. Por isso que você e eu precisamos buscar intencionalmente. O que é ter a mente de Cristo? O que é usar a mente de Cristo? O que é ter acesso aos pensamentos de Deus? Como é que isso impacta o meu dia a dia? Como é que isso transforma a minha vida? Buscar. Amém ou não? Acolher significa fazer um esforço para guardar a palavra. É o que Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada. Acolhei com mansidão. Você está ouvindo a palavra agora, é abrir o teu coração, é refletir no que está sendo dito, é anotar, é pensar, é inferir, é guardar, é interiorizar. Não é entrar num ouvido e sair no outro. Sabe o filho da gente que está preocupado com outra coisa, você está falando e ele, sim, Não faz nada, você pediu. Depois você pergunta, lembra que eu te falei? Não ouvi. Às vezes a gente é assim com Deus.
Alguns dizem, ai, Deus não está falando comigo, Deus não fala comigo, Deus fala com a minha mulher, fala com a minha avó, fala com não sei com quem, Deus não fala comigo. Não, Deus está falando contigo o tempo todo, você não escuta. Você não escuta. E quando você parece que vai ouvir, você diz assim, ah, isso aí é coincidência. Não pode ser. O Senhor está falando, você só precisa abrir os teus ouvidos. Só precisa acolher com mansidão. E começa pela palavra. Tem gente que quer ouvir Deus, mas ele quer que o anjo desça do céu, que a luz fique toda diferente, que ele sinta um arrepio, um calor, alguma coisa, que um trovão, aconteça, uma voz poderosa fale o teu nome 2 ou 3 vezes, fulano, fulano. Ouça agora, sabe? A gente cria toda uma ideia, quando o que nós precisamos para começar a ouvir Deus é abrir a sua palavra. Só abrir a Bíblia. Acolha com mansidão a palavra. Acolha. Quantos crentes hoje estão atrás de métodos, fórmulas, rosa ungida, vassoura que espanta o capeta, o sal não sei das quantas, o isso, aquilo outro, o óleo, que veio lá de Jerusalém, a terra, o barro do Mar Morto, sei lá o que for. Aonde que você encontra essas coisas na Bíblia, irmão? Onde é que você encontra isso? Na palavra, para a tua vida. Aí a gente quer essas coisas, a gente quer alguém que resolva o nosso problema, mas a gente não vai na fonte. A gente não tem a capacidade de abrir a Bíblia, de ler a palavra e de ouvir a voz de Deus. De conhecer a Deus. Por isso que nós precisamos acolher a palavra. Amém? E obedecer. Obedecer, isso é sabedoria. Obedecer a Deus. A gente brinca usando o exemplo dos jovens, Vamos namorar. Aí já está sentindo que tem alguma coisa que não está legal, não está bem. Aí pergunta, o que tu acha, pastor? Olha, é isso. Se eu fosse tu, não entrava nesse relacionamento. Ai, mas ele é tão bonitinho. A gente não obedece. A gente não vive a sabedoria de Deus. Estou usando um exemplo. Isso aqui pode ser aplicado a qualquer coisa. Financeiro, o devorador. Às vezes não é o devorador. A gente gasta pra caramba. Tudo que vê, compra. Tudo que vê, quer. Tudo que vê, não sei o quê. Agora com o Mercado Livre, a Shopee. Você chega em casa, é tudo da Shopee. Limpa os pés com o tapete mágico da Shopee. Tem de tudo, cara. Hoje, aí você chega em casa e se pergunta, para que eu comprei esse negócio aqui? Para que eu comprei? E aí o devorador, não, às vezes está faltando sabedoria, porque o Espírito Santo já disse, não faça. A gente não ouve. Obediência é melhor do que expressões estéticas de adoração. Obediência é melhor do que expressões estéticas de adoração. A pessoa levanta as mãos, se deita no chão, não sei o quê, não tem problema com quem faz isso, tá? Cada um tem o seu jeito, tá tudo certo. Agora, obedecer é melhor do que apenas expressões estéticas de adoração. O rei Saul viveu isso, lá em 1 Samuel 15, verso 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. A obediência. Isso aqui é sabedoria. O Senhor Jesus disse: aquele que tem a minha palavra e guarda e vive, esse é aquele que me ama. Então, nós partimos desse entendimento, meus irmãos. A sabedoria de Deus, ela não é igual a do mundo. A sabedoria de Deus é temer a Deus. A sabedoria de Deus é compreender a vontade de Deus.
E a gente dá passos para isso. Só que o que me chama a atenção é que Paulo, em Coríntios 2, ele diz no versículo 15: aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Significa que uma pessoa que é espiritual, ela tem discernimento, ela tem sabedoria, ela tem acesso a coisas espirituais. Ser espiritual não é para o pastor, para o líder de jovem, de adolescente, para o diácono, para a diaconisa. Ser espiritual não é para o sacerdote, para os líderes de louvor. Todo crente deveria ser espiritual. Ah, pastor, mas eu não sou. Tudo bem. Talvez todos nós não chegamos ainda a uma plenitude do que é ser espiritual. Temos lá os nossos rompantes de carnalidade. Todos nós, pastor também. Pastor às vezes fica irritadinho também. Pastor peca. Fala o que não devia às vezes. Tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Pastor erra no trânsito, fecha alguém no trânsito. Aí fecha um irmão, o irmão vai dizer: ô pastorzinho, né? Acontece, a gente é ser humano. Com isso eu estou te dizendo, você deve se tornar alguém espiritual. Não importa que nível você está. Quando a gente fala essas coisas, parece, estão falando, isso é só para pastor, para líder. Não, é para todos nós. Porque se você se tornar alguém mais espiritual, se você se tornar alguém espiritual, você vai ter acesso a coisas de Deus que antes você não tinha. E engana-se você, se você acha que nós temos acesso às coisas de Deus só para questões do reino que virá. Você se engana. Porque quando o Senhor Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, significa que quando você e eu nos tornamos espirituais, Deus nos dá sabedoria e solução para problemas humanos, para que o seu nome seja glorificado. Deus pode te dar sabedoria para você empreender, para você prosperar. Para que além de você prosperar, eu já disse outra vez, além de você prosperar, você possa trazer soluções para o mundo. Quantas pessoas tiveram soluções incríveis para o mundo? O homem que criou a penicilina, ele disse: eu não criei nada. Ele estava com algumas culturas no laboratório e por um erro, por acidente, deixaram algo aberto. E no outro dia, quando ele chega no laboratório, tinha formado a base do que seria a penicilina. Sabe o que ele disse? Eu não criei, mas Deus me mostrou. Deus permitiu. Porque a penicilina salvou muitas vidas. Por que Deus não pode nos dar soluções? Por que não? Nossa visão tem que ampliar. Às vezes, através de uma dessas soluções, Deus vai te colocar em lugares para que você possa testemunhar o nome dEle. Deus pode dar. Eu quero ver o que vai acontecer quando irmãos e irmãs aqui começarem a chorar diante de Deus e dizer: Senhor, me dá sabedoria, muda a minha vida, amplia as minhas tendas, alarga a minha capacidade, aumenta a minha visão, me faz prosperar. Eu estou passando por um momento de desafio financeiro, eu quero ver o que Deus vai fazer. Quando você começar a clamar e dizer: Deus, quando eu prosperar, que não seja só para o meu desfrute, eu vou desfrutar, eu já deixo claro, eu vou aproveitar, mas que eu possa honrar o teu nome e abençoar alguém também. Porque é esse tipo de coração que Deus está buscando. Amém ou não? Vocês acham que Deus não pode fazer? Deus pode fazer. Deus pode nos dar uma sabedoria que vem do alto. Mas nós precisamos nos tornar pessoas espirituais. Amém?
Olha, quando o Senhor Jesus estava com Nicodemos, no capítulo 3 de João, algo que me chama a atenção é o fato de ele dizer a Nicodemos, em sua pergunta, é necessário nascer de novo. No versículo 3 diz, Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é? O que é nascido do Espírito é? Significa que existe um ser natural, carnal, e um ser espiritual. Existe uma mente humana, natural, e existe uma mente espiritual. E Jesus está dizendo isso. Existe uma realidade espiritual. Presta atenção. O texto original grego, ele é ambíguo no termo, porque você pode traduzir tanto nascer de novo, como nascer do alto. Eu tenho aqui um trecho de uma Bíblia de estudo que diz o seguinte: do alto, de cima, de um lugar mais alto, dimensão espacial do advérbio, do começo, da origem, novamente, de novo, dimensão temporal do advérbio. O evangelista João costumava utilizar palavras semanticamente ambíguas para criar efeitos estilísticos em seus textos. Nesse caso, a utilização deste advérbio, do alto, de novo, provoca uma ambiguidade proposital, impossível de ser reproduzida na tradução, razão pela qual optamos por explicá-la entre parênteses, para que o leitor não seja privado do efeito estilístico cuidadosamente articulado pelo autor deste evangelho. E eu acho interessante o fato de João deixar claro esta ambiguidade. Aquele que nasceu de novo é aquele que nasceu do alto. Aquele que nasceu de novo é aquele que nasceu de Deus. É um ser espiritual diferenciado. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Esses textos revelam que nos tornamos um tipo diferente de pessoa, que tem acesso a um tipo diferente de conhecimento e de sabedoria. Quando nós nos tornamos espirituais, nós nos tornamos um tipo diferente de pessoa, que tem acesso a um tipo diferente de conhecimento e de sabedoria. Amém, meus irmãos? Em João, no capítulo 1, verso 13, diz, no 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No 13 diz a saber, aqueles que não nasceram, deixa eu ler o texto aqui que me deu um bug aqui. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, esse nascer de novo é do alto, um ser diferenciado, que agora tem acesso a um conhecimento e uma sabedoria igualmente diferenciados. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Só que no texto de João 3, o Senhor Jesus diz, no versículo 12, se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Você percebeu? Eu acho o texto de João 3 altamente celestial. Jesus falando aquele que não nascer da água, do Espírito, do pneuma, do alto, quem não nascer de novo. Uau, eu acho altamente celestial. Só que Jesus diz, eu estou falando de coisa da terra. Eu nem cheguei ainda no assunto celestial. Sabe que isso aqui corrobora para nós? Que existe um conhecimento de Deus mais profundo. E eu acredito que na glória, quando todas as coisas forem consumadas, nós teremos acesso a um conhecimento ainda mais profundo das coisas de Deus.
Coisas que hoje conhecemos em parte, coisas hoje que nós temos uma pequena revelação, lá essas coisas farão total sentido para nós. Então veja, existe um conhecimento de Deus que é mais profundo, que vai além da superfície, há mais de Deus para nós, amém? Agora, é necessário que nos tornemos essas pessoas espirituais. Não basta ter acesso, nós precisamos usar. Eu nasci de novo. Eu nasci do alto. Mas você está usando a mente do alto? Você está desfrutando do conhecimento de Deus? Nós precisamos nos mover, amém, meus irmãos? Nos mover. A verdadeira sabedoria, nós precisamos nos mover. Voltando ao texto de Coríntios, Paulo diz: contudo, aquele que é espiritual, versículo 15, pode discernir todas as coisas, ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Então, tornar-se espiritual é necessário para acessarmos a sabedoria do alto. Diga aí para quem está do teu lado: tornar-se espiritual é necessário para acessarmos a sabedoria do alto. Amém? Irmãos, tornar-se espiritual é uma obra do Espírito Santo em nós, amém? Amém ou não? Mas ela só se torna plena a partir da nossa ação. O que isso significa? Mais uma vez, na sabedoria de Deus, mais uma vez, intencionalmente, o Senhor libera o seu Espírito, mas em alguma medida Ele diz: eu vou até aqui. A continuação, você vai ter que trabalhar com o Espírito Santo. Eu vou até aqui. Agora, a continuação, você vai ter que trabalhar com o Espírito Santo. Um outro exemplo que eu já usei aqui, quando o texto de Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, me buscar, se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. É interessante o fato de o Senhor condicionar todas essas coisas a si, o meu povo. Orar, se arrepender, me buscar, se converter. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu posso todas as coisas, mas eu resolvo na minha sabedoria só me mover se você agir. Da mesma forma, tornar-se espiritual é uma obra do Espírito Santo? Sim, mas que ela começa em você e só continua até a sua plenitude se você se mover. Além de nós termos o texto bíblico para mostrar isso, historicamente na igreja a gente percebe isso. Por que Deus usa tanto fulano de tal? Por que Deus usa tanto a irmã fulana de tal? Você vai olhar para a vida deles e eles estão se dedicando na palavra, buscando a Deus, jejuando, orando. Tem algo de Deus acontecendo porque há uma movimentação na direção de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então, você não vai se tornar espiritual sentado no sofá assistindo Netflix, Prime Video. Pastor, mas eu estou vendo um filme bíblico, e aí? Né? Você não vai se tornar mais espiritual, e não há problema em fazer essas coisas, tá, gente? Eu também assisto Netflix e outras coisas. Entendeu o que eu quero dizer? A gente pode fazer essas coisas, não tem problema. Só que a gente não pode achar que viver uma vida rasa e básica como essa, isso vai me tornar mais espiritual. Se eu não me voltar ao Senhor, se eu não buscá-lo, eu não vou me tornar mais espiritual. Eu vou ter que mudar práticas, eu vou ter que mudar atitude, eu vou ter que mudar o meu estilo de vida.
Aliás, isso é sabedoria, né? Você veio caminhando até aqui fazendo a mesma coisa e tendo resultados ruins. Como é que você vai ter novos resultados se você não mudar? Ah, pastor, eu não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Mas também, né, você está comendo demais. Não está fazendo atividade física. Eu também estou precisando. Não tem mudança se a gente não mudar o estilo de vida, você entende? Espiritualmente é a mesma coisa. Está disponível, irmão. Nós temos a mente de quem? De quem? Quem é que está usando a mente de Cristo? Ela está disponível, mas nós utilizamos se nos tornamos espirituais. E é lógico isso. Se você está vivendo os teus dias, enchendo a tua cabeça e o teu coração das coisas do dia a dia, do trabalho, da faculdade, da escola, da família, você não vai acessar as coisas de Deus. Agora, se você, no meio de tudo isso que nós temos que fazer, trabalhar, estudar, cuidar da casa, ok, mas a gente está dando atenção às coisas de Deus, voltados para Deus, buscando a Deus, nós vamos acessar a sabedoria de Deus. Faz sentido. Até nesse sentido faz sentido. Nesse sentido faz sentido, perdão a redundância. Amém ou não? O Espírito Santo nos regenera, faz a gente nascer de novo, nos dá a mente de Cristo, mas de novo, ter acesso não significa estar utilizando. Amém? Ele nos dá uma unção capacitadora e a partir daqui já começa algo que nós trabalhamos com o Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em todos os lugares, basicamente o texto está dizendo. Em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo, só que eu tenho certeza de que eles foram cheios do Espírito Santo porque estavam reunidos em oração. Eles não estavam ali reunidos, né, assistindo TV, não existia na época, mas sei lá, fazendo o que tinha na época. Eles estavam buscando a Deus, eles ouviram a promessa, eles entenderam, eles disseram: isso aqui é para mim, e se é para mim eu vou buscar. E alguns irmãos se chateiam: ah, Deus não me deu línguas, Deus não me deu dons, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo ainda. Irmão, continue buscando, e se tiver que buscar 20 anos, busque, porque o que mais importa não é as línguas em si, mas é a tua caminhada, é o processo que você está tendo com Deus. Ame esse processo, ame a Deus, e Deus está contigo. A gente se foca às vezes em algumas coisas, né? Ah, mas o fulano tem dom, eu não tenho, o fulano tem isso. Cara, não importa isso. Busque os dons e aproveite o processo. Ame o processo. No final você vai descobrir que o mais importante era o processo que você estava tendo com Deus. A unção capacitadora, quando o Espírito Santo vem sobre nós, isso está disponível a todos nós, mas se nós não agirmos, imagina, Jesus disse: recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em todos os lugares. E aí o que eles estão fazendo? Pescando, né? Indo ver as Olimpíadas gregas, corrida de biga, sei lá o que eles estavam vendo. Eles não iam ser cheios do Espírito Santo. Ah, Jesus prometeu, ele que tem um jeito de cumprir. Sim, mas se nós não estamos trabalhando com o seu Espírito, quem está entendendo aí pode dizer amém. Então, nós precisamos trabalhar para nos tornarmos homens e mulheres espirituais. Deus tem sim liberado para você uma unção capacitadora. Busque isso. Busque, amém? A transformação pessoal, eu digo que esse ponto é o mais negligenciado pelos cristãos porque toca na obediência. O Espírito Santo vai te pedir para você mudar coisas na tua vida, largar algumas coisas, deixar algumas coisas. E esse é o ponto mais difícil para nós. Nós achamos às vezes que o Espírito Santo só vem dar dom, só vem dar língua, só vem dar dom de cura, só vem dar isso, só vem daquilo, e como se isso fosse o mais importante. Isso é importante sim, eu não estou tirando a importância, mas
É o texto de Samuel. Mais importante do que sacrificar é obedecer. Tem muito profeta por aí, faz sinais, faz prodígios, faz maravilhas, mas a vida deles é uma bagunça. E eu digo, nós precisamos ver a profecia, mas também o caráter do profeta. Porque tem gente com a vida toda bagunçada, né? Pouco tempo aí, semanas atrás, um escândalo de um pastor conhecido no Brasil também, que caiu, e é uma pena, é horrível, é ruim para a igreja, todo mundo sofre. O que acontece com a igreja? Mas em algum momento, se deixou de buscar a sabedoria de Deus, de temer a Deus, de obedecer a Deus. O pastor Zé citou um pastor conhecido, já falecido, que na sua velhice cometeu alguns erros. Ele dizia, Deus não vai levar em conta esses erros, afinal de contas eu fiz tanta coisa para ele. Vai levar sim. A gente tem que ir bem até o final, irmãos. Até o final. O Espírito Santo quer nos transformar de pessoas naturais, carnais, em pessoas espirituais. Não é mais aquela coisa que falávamos antes, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Vai porque tu quer. Não precisa. O Espírito Santo quer te transformar. Por que tu não deixa ele te transformar? Por que a gente não aprende a sofrer o dano? A gente luta tanto pelos nossos direitos. O irmão me pisou, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Perde a luta, mesmo que tenha razão. Perdoa. Desfruta da paz de Deus. Desfruta do mais de Deus. Aliás, Jesus é o exemplo. Foi cuspido, açoitado, judiado e morto por coisas que ele não fez. Em algum momento você viu Jesus dizer, não fui eu, não sou isso, não sou aquilo, não sei o que lá, tal. Ele ficou quieto. Sofreu o dano que não era dele. Isso nos ensina muito. O Espírito Santo quer nos transformar, mudar nossa linguagem, depois de anos e anos e anos de fé, irmãos. Que haja um esforço para mudar a linguagem, parar de falar palavrão, parar de falar uma linguagem chula. Precisa ter esse esforço, essa dedicação, para que haja uma transformação em toda a nossa vida. E de novo, fofoca, parar de fofocar. Tiago diz que a língua é fogo. Diz aí para quem está do teu lado, a língua é fogo mesmo. A gente tem que parar de falar uns dos outros. A gente tem que parar. Quando as coisas não são do jeito que a gente quer, a gente vai e reclama do fulano, da beltrana, do ciclano. Isso, aquilo, aquilo outro. A gente tem que parar de dar ouvidos para essas coisas. Sabe como é que para a fofoca? Quando alguém te fala de alguém. Alguém vem falar de alguém para você. E você diz, não sei, eu não gosto de fofoca. Não quero saber. Vai falar com a fulana. Porque a fulana, quer que eu chame a fulana aqui? Eu chamo ela aqui. Você fala para ela. Não, então não fala para mim, eu não quero saber. Eu não gosto de fofoca. Você tem que dizer isso. Se todos nós fizermos isso, acaba a fofoca. A gente tem que parar de ficar falando uns dos outros. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui. O diabo às vezes não entra vestido de vermelho com o guampo e o tridente na mão. Ele entra nas conversas. Entristece pessoas, chateia outras. Pessoas já foram embora do congregar por causa de fofoca. A gente tem que parar com isso, irmãos. Rixa, problema, briga, nós temos que resolver, se perdoar. De novo, se tem que sofrer o dano, sofra o dano. É uma derrota para a gente quando a gente tem problemas com os outros. É uma derrota. Isso acontece lá no mundo. Eu falava antigamente quando era mais jovem, agora não consigo mais. A última vez que eu fui tentar jogar bola, quase perdi a coluna. Então já não tento mais. Mas no passado eu confesso para vocês uma coisa. Eu fui em tanto jogo de futebol de crente que eu saí chateado do jogo, que chegou uma época que eu disse, eu vou jogar só com os caras do mundo, cara. Eu jogava com os caras do mundo, a gente ria. Um errava, os outros se deitavam na quadra chorando de rir, brincando. O crente, um erra, cara, parece que está jogando a Copa do Mundo.
ruim do jeito que são ainda, e acham que são Cristiano Ronaldo, né? Vai bater a falta, abre as pernas assim, chuta, pior que a minha avó jogando bola. E se acham, e aí brigam, e não sei o quê. Eu fico pensando, cara, o que a gente está fazendo, mano? Falando palavrão e não sei o quê, carrinho do pescoço para baixo, sabe? É um lugar, né? A gente fica irritado. Eu também já perdi a cabeça no futebol também, não sou santo. Né? Os guris dizem, o Felipe não dá marcando, ele percorre, ninguém manda me driblar. Ah, não me dribla, é só não me driblar. Né? Driblou uma vez, não vai driblar mais. Né? Não, eu não jogo mais, viu? Eu não jogo mais por causa disso. É por isso que eu parei. O cara tá falando de ser espiritual, né? Mas pra você ver, a gente é ser humano, né? A gente às vezes está com os pés muito embaixo. A gente é carnal. E o primeiro passo para se tornar alguém espiritual é reconhecer isso. Deus, eu preciso ser alguém mais espiritual. Eu preciso mudar. Eu preciso de ajuda. E talvez é esse tipo de passo. Se não dá para jogar bola, para de jogar. Se não consegue fazer alguma coisa sem brigar, sem ter problema, para de fazer. Melhor é entrar na vida sem um braço, sem um olho, do que todo o teu corpo. Aonde? No inferno. Irmãos, o diabo, eu digo de novo, o diabo entra às vezes, não vestido de vermelho, mas no meio da fofoca, das picuinhas e dos problemas. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai acessar a sabedoria de Deus? O Senhor quer nos tornar pessoas mais espirituais, amém? Eu encerro com um texto de Romanos 8, o pessoal do louvor, se quiser vir, pode vir. Mas eu encerro com Romanos 8, quando Paulo fala então desta vida no Espírito. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Você entende o que eu quero dizer para você? Quando você está no teu dia a dia, pensando nas coisas daqui da terra, óbvio que a gente tem que pensar, mas entenda o sentido. Você só pensa nessas coisas, você só corre, faz as coisas daqui. Você não acessa a sabedoria do alto. Mas quando você se disciplina para ter momentos com Deus de comunhão, buscando a Deus, e no meio do teu dia a dia estar em afeto, em comunhão com Deus, você não está andando na natureza humana, você está andando nesta nova natureza espiritual, você tem acesso à mente de Deus. Amém ou não? Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Mais uma vez, ter acesso não significa utilizar. Paulo está dizendo, aquele que anda no Espírito, ele se inclina então para as coisas do Espírito. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Irmãos, a mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus. Ela luta contra as coisas de Deus. Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quem vive satisfazendo sua natureza humana, quem vive satisfazendo as suas próprias vontades naturais, não consegue, não pode agradar a Deus. O desejo de Deus, ao enviar Jesus e o Espírito Santo, é nos transformar em pessoas espirituais que agora o agradam. Amém ou não?
Então, se nós queremos o acesso da sabedoria de Deus, nós precisamos então nos tornar homens e mulheres mais espirituais. Baixa a tua cabeça onde você está.